capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 a 4. Pode ir. E vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, vocês observem aqui que Deus colocou na palavra dele uma lei de bênção para os filhos. E essa bênção está diretamente ligada a essa relação de obediência e honra. Tá? A obediência e honra. Por que obediência e honra? Como vocês sabem que quando um ser humano nasce, ele nasce imaturo, certo? Ele nasce imaturo, tá? Ele nasce moralmente imaturo, que ele não tem noção nenhuma de moral, não é capaz de saber o que é justo ou injusto, certo ou errado, bem e o mal. Então, quando esse ser humano nasce, ele precisa obedecer os pais, que os pais, então, a autoridade dos pais, ela constitui na vida dessa criança ou desse ser humano um bem necessário, quer dizer, uma autoridade necessária. Por quê? Porque como a criança não tem maturidade, não tem estrutura moral suficiente para discernir essas coisas, o pai é que é o responsável pelo desenvolvimento moral e pela moralidade do seu filho. Por quê? Porque ele não tem maturidade moral. Então, os pais são responsáveis pela conduta moral dos seus filhos, nesse nível. E, para isso, o filho precisa obedecer. E honrar os pais, o que seria honrar? É o reconhecimento que esse filho tem que ter de que os pais, tá, têm o direito de exercer essa autoridade sobre eles. E os filhos, então, reconhecem os pais, a autoridade dos pais, como uma bênção na vida deles. Tá? E, ao reconhecer essa bênção, eles honram. Reconhece que os pais são uma bênção e eles os honram. Tá? Honrar é dar a eles esse reconhecimento. Tá bom? Então, Deus colocou, e de uma forma muito, até redundância, dizer que Deus é sábio, né? Claro que Deus é sábio, mas na nossa linguagem humana eu vou falar isso, tá bom? Vou falar isso. Então, Deus colocou isso porque é fundamental para um filho obedecer os pais. Aquele que não obedece, ele está em risco. Ele é amaldiçoado. Por quê? Esse filho, por exemplo, ele não tem essa maturidade, ele não tem capacidade de cuidar da sua própria segurança e da sua própria higiene. Não tem maturidade moral e nem habilidade de vida para poder viver corretamente. Ele não tem habilidade de vida para a vida, não tem maturidade moral, tá? E não tem capacidade de cuidar nem da sua segurança e nem da sua saúde. Então, essas
parte da vida de um ser humano, de uma criança, inicialmente está nas mãos dos pais. Os pais são responsáveis pela moralidade, pela segurança, pela saúde e a vida, o desenvolvimento de habilidade dos seus filhos. Mas tanto essa responsabilidade moral, habilidade de vida e competência de cuidar da sua própria saúde e segurança é do seu filho, é dele. A responsabilidade é dele. Agora, temporariamente, está nas mãos dos pais. Temporariamente está nas mãos dos pais. Então, os pais não devem planejar ficar a vida toda sendo responsável moral dos seus filhos. Nem a vida toda está cuidando da segurança e da saúde dos seus filhos. Nem a vida toda está fazendo as coisas por ele. Então, o pai que entende isso, os pais que entendem isso, dentro dessa visão de Deus, compreendendo as coisas como Deus, do ponto de vista de Deus, ele logo nos primórdios da vida dessa criança, vamos dizer, até na vida intrauterina, desde a vida intrauterina, antes do casamento, por exemplo. Um exemplo aqui. Um pai e uma mãe começam a cuidar dos seus filhos antes de casar. Tá? Um pai e uma mãe começam a cuidar dos seus filhos antes de casar. Por exemplo, antes de eu casar, como eu amo meus filhos, eu já tenho que escolher a mãe dos meus filhos. Não vou escolher qualquer uma para ser mãe dos meus filhos. Por outro lado, a mãe também tem que pensar assim. Ela não pode escolher qualquer um para ser o pai dos seus filhos. Então, essa expressão de amor já deve ser demonstrada antes do casamento. Mas esse tipo de conhecimento nós não temos. A gente nasce morto aqui espiritualmente e não temos essa compreensão de Deus. Não temos essa compreensão. De modo que a maioria dos pais, eles desejam ter filhos, mas não têm a menor noção do que vão fazer com esses filhos. Eles não têm um plano sobre a formação do caráter desse filho. Quem que esse filho vai ser? Vai ser habilitado para quê? Nós não temos um plano. A gente vai vivendo no dia a dia. O filho nasce, aí as pessoas começam a cuidar dele no dia a dia, mas não tem uma visão a longo prazo. Se você chegar hoje para os pais, todas as famílias do mundo, no modo geral, e perguntar a eles assim, olha, o que será do seu filho daqui a 15 anos? Como é que o seu filho, considerando o modo como você está se relacionando com o seu filho, considerando que você está orientando o seu filho, o que você está planejando para ele? O que você acha que vai acontecer? O que o seu filho está fazendo? Que tipo de pessoa ele será daqui a 15 anos? Eu sempre tenho feito essas perguntas, tanto aos pais como até as próprias crianças. Os juniores, adolescentes, eu faço essa pergunta. A maioria não sabe, acha muito difícil saber o que vai, como é que eu vou estar. E isso demonstra a falta de um planejamento, a falta de uma visão e de uma atitude de formação que vai desenvolver habilidade de vida e vai estabelecer uma competência moral, tá? E também dar a esse ser humano as condições necessárias para que ele cuide da sua saúde e da sua segurança. Tá? Isso demonstra essa insegurança. Mas Deus, quando nos criou, ele sabia que a gente vai precisar disso. Sabe que todo ser humano precisa de uma orientação, ele precisa ser ensinado. Que a gente nasce sem saber quem somos, nós não nascemos sabendo para que somos, não sabemos a razão da nossa vida, por que devemos viver, não sabemos andar, não sabemos falar, não sabemos cuidar de nós mesmos, não sabemos nada, zero sabemos.
Então, tudo isso precisa ser ensinado. Então, no processo de educação, de formação de um ser humano, Deus, quando colocou aqui, conforme nós lemos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo por quê? Porque é uma necessidade básica de vida ou morte para um filho. Aí ele diz a razão por quê, tá? No versículo 3, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O que Deus está dizendo? Que um filho que não obedece e não honra seus pais, ele vai ter algum tipo de prejuízo na vida. Ele provavelmente não vai bem em alguma parte da sua vida. Ele poderá não ir bem no desenvolvimento da sua própria identidade, pode não ir bem no trabalho, pode não ir bem no casamento, pode não ir bem como pessoa, pode não ir bem uma pessoa equilibrada emocionalmente, psicologicamente. Ele vai ter algum tipo de prejuízo e vai encurtar sua vida sobre a terra. Além do mais, quando ele faz isso, ele abre uma porta geracional. Ele vai abrir uma porta geracional. Porque o filho que desonra seus pais, a tendência é ele desonrar sua esposa ou vice-versa. A esposa vai desonrar o esposo. E vai desonrar seus filhos também. O filho que desonra os pais, geralmente, ou filho ou a filha que desonra os pais, vão desonrar o esposo ou a esposa e vão desonrar os filhos. Então, eles vão estabelecendo uma cultura de desonra, de geração em geração, tá? E isso não estou falando aqui uma questão de maldição espiritual, que essas coisas, mesmo estabelecida pelo processo da vida, pela relação parental, quando uma pessoa se converte, o poder de Deus quebra isso. Mas Deus quebra as forças espirituais que atuam nisso. Mas as forças psicológicas e emocionais e comportamentais, elas precisam ser desaprendidas. É onde ele está estudando a questão do se despir do velho homem e se revestir do novo homem. As forças espirituais são quebradas. Satanás não passa a ter mais força nem legalidade para atuar, para produzir aquilo. Mas só que esse comportamento, essa cultura está dentro da pessoa. Tá dentro da pessoa. E ela simplesmente não vai se evaporar, não. A pessoa tem que aprender a rejeitar essa cultura, tem que aprender, tem que entender que aprendeu da maneira errada, e se ela quer ser feliz, precisa funcionar da maneira certa. Tudo na vida tem um modo certo e um modo errado. Tudo na vida tem isso. Tá? Existe o modo de ser feliz e o modo de se ser infeliz. Então, quando eu nasço de novo, eu tenho que ter essa competência espiritual para discernir, como diz lá em Hebreus, né? Veja aí, por gentileza, Hebreus, capítulo 5. Essa capacidade aí, ó. Hebreus, capítulo 5, do versículo 13 e 14, por favor. Pode alguém ler? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso aí, discernir tanto bem quanto o mal. Aí eu desenvolvo essa competência espiritual através da palavra de Deus, eu vou ter essa capacidade de discernir. Então, voltando lá para Efésios capítulo 6,
Então, Deus está dizendo aqui, por que é prioridade? Então, é responsabilidade dos pais tornar essa obediência do filho, ele vê as bênçãos que tem. Por isso que ele diz no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque quando o pai não faz isso da maneira direita, ele torna a obediência algo terrível. Quando os pais não atuam da maneira de Deus, vai tornar a obediência desses filhos uma coisa terrível. Igual nós vimos na vez passada, né, com relação ao marido e a esposa. Quando o marido não exerce o papel dele, designado por Deus, de amar a esposa da maneira correta, vai tornar a sujeição dela algo terrível e sofrido. A mesma coisa acontece com os filhos. Quando os pais não exercem esse papel da maneira correta, vai tornar a vida do filho, praticamente ele é que joga o filho para essa condição de vida terrível e amaldiçoada. Tá? Então, agora, considerando essa questão da formação, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: desde o início, o propósito de Deus era nos envolver a imagem dele, conforme diz lá abram lá por gentileza, lá em Gênesis, capítulo 6, 26 e 27. Pode alguém ler, por favor? Qual que é o capítulo, pastor? Gênesis 1, 26 e 27. Pode ir, irmã. Gênesis 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, vejam só, o que a gente deve sempre considerar, a questão de educação é que desde o início nós fomos formados para ser semelhante a Deus. E Deus não mudou de ideia até hoje, não. Ele não abriu mão desse propósito para o ser humano. E dentro da criação, nós somos os únicos criados e determinados para esse aspecto. Nenhum anjo, nenhum querubim, nem os serafins tiveram esse privilégio, só mesmo nós. Então, quando eu penso em educação de filho, eu logo olho para Deus, para os meus filhos. Penso logo em Deus, tá? E no Novo Testamento, ele é mais específico, dizendo que nós fomos, veja lá em Romanos capítulo 8, 29, por favor. Pode alguém ler, por favor? Romanos 8, quanto, pastor? 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Tá vendo? Foram já designados para ser. Então, como Deus é espírito, seria difícil a gente ver em Deus o modelo exato de ser humano, porque Deus é espírito.
Mas quando esse Deus se fez carne, agora fica mais fácil a gente ver esse modelo em Jesus Cristo. Por quê? Porque, veja lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3, por favor. Pode alguém ler? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando sobre as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus é o esplendor da glória do Pai e a imagem perfeita dele. Então, quando você educa seu filho para ser semelhante a Cristo, você está educando seu filho para ser semelhante a Deus, que já que o pai e o filho são a mesma coisa, correto? Isso aí. Então, dentro dessa visão, desde solteiro, tem que ensinar aos jovens da igreja, aos adolescentes, que se eles desejam serem pais, eles devem ter essa visão, tá, da formação dos seus filhos, ser igual a Cristo. E nós começamos a demonstrar amor aos nossos filhos desde solteiro, a partir da escolha do pai e da mãe. Tá? Eu não vou escolher qualquer mãe para os meus filhos e nem qualquer pai para os meus filhos. Por quê? Porque eu os amo. Mas a gente não tem essa cultura. Ninguém sabe que deve expressar amor para o filho antes de casar. E que o fato de escolher o seu marido e sua esposa já é um ato claro de amor, de cuidado com esse filho. A gente não tem essa cultura. Tá? Essa cultura está na Bíblia, mas a gente não tem. Mas uma vez que a gente aprendeu, tá? Agora a gente tem que passar isso para os nossos filhos, ensiná-los dentro dessa visão, tá? E ajudá-los a serem obedientes, porque existe bênção. Mas por que eu devo obedecer a você, papai e mamãe? Por causa disso, que você é moralmente imaturo, você não tem capacidade de saber o bem e o mal, e Deus me colocou do seu lado para cuidar de você, ensinar você sobre isso, tá? Você também não tem habilidade de vida, você ainda não sabe viver corretamente. E você precisa de mim, e eu sou a expressão do amor de Deus para você. Você também não tem capacidade de cuidar da sua própria segurança, tá? Então, Deus me colocou aqui, eu sou a expressão do amor. Por isso que a obediência ela passa a ser um substituto necessário para essa criança, para esse novo ser, tá? Que a obediência, então, ou a autoridade, melhor, a autoridade passa a ser um substituto necessário, tá? Substituto por quê? Vai substituir a falta de habilidade do filho, a imaturidade, até ele chegar àquele nível. Então, o pai que compreende isso, o processo de educação do filho é ele ensinar e treinar o filho a desenvolver essa competência moral, ensinar e treinar o filho para assumir sua responsabilidade com a sua saúde e com sua própria proteção, ensinar e treinar esse filho a ter habilidade de vida para ele poder se assumir. Então, dentro desse campo de formação ou de educação, nós podemos ver dois propósitos na educação bíblica. E isso já foi defendido pela ONU no passado, há uns 40 anos atrás. Isso que eu vou dizer para vocês fazia parte dos propósitos da educação da ONU, que seria formação. Toda educação deve visar formação. O que é a formação? É o desenvolvimento do caráter e da personalidade. E a informação. O que é a informação? É a transferência da herança sociocultural. Aí, nessa parte, envolve transmitir a ciência, habilidade de vida, tudo isso. Tá?
Então, antigamente, as escolas, elas tinham habilidade para cuidar dessas duas partes, junto com a família. As escolas tanto cuidavam da formação, quanto também da informação. Com o passar do tempo, as escolas foram perdendo essa competência. E as famílias, que na verdade é responsabilidade da família, a família se desaprendeu, porque na verdade sempre foi responsabilidade da família cuidar da formação. Isso aí, da formação e da informação. Isso mudou com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, a família ela se constituía no grupo tanto de consumo como de produção. As famílias, ela produzia por ela mesma aquilo que ela iria consumir. Com a Revolução Industrial, a família deixou de ser um grupo de produção para ser só um grupo de consumo. Por quê? Porque os pais agora saem do seio da família, vai para a empresa, para produzir lá na empresa. E consome na família. Aí surgiu a necessidade de criar as instituições escolares. A escola, então, surgiu para suprir, atender essa necessidade. Mas, inicialmente, os professores dessas escolas tinham essa consciência. Quem estudou no meu tempo aprendia a ser uma boa pessoa, uma pessoa moralmente correta na escola. Aprendia a ser honesta, respeitar professor, respeitar pai, respeitar os mais velhos, não roubar nada, procurar, enfim. A gente aprendia a ser moralmente correto. Mas, com o passar do tempo, a escola foi perdendo esse algo. Engraçado que a escola isso e a família foi desaprendendo, confiando na escola. Hoje a escola não tem mais essa competência e a família perdeu essa capacidade de cuidar dessa formação. Então, o ser humano se tornou uma terra de ninguém. Sabe quem se aproveita disso? Satanás. Satanás se aproveita disso, tá? Que não tem ninguém, então ele assume os filhos, porque os pais não fazem a sua parte, tá? Então, esse aspecto de formação aqui é o que se enquadra, na verdade, lá em essa parte da formação é o que Deus fala lá em Deuteronômio. Veja lá, por favor, Deuteronômio. Capítulo 6, vamos ler de 4 a 8. Pode alguém ler, por favor? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Pode ler o 9 também, irmã. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso aí é uma metáfora. Os judeus, como é que os judeus entenderam isso? Por isso que eles fazem aqueles filatélios, né? E aquela caixinha para botar na testa. Não é isso que Deus queria dizer. Botar nos umbrais da porta, quer dizer, dentro de casa, a vida tem que ser regida por essa palavra. Isso que Deus quer dizer. Dentro de casa, a norma vigente que vai orientar todas as relações de conduta é de acordo com a palavra. E ele continua aqui, ó. E versículo 6, né? E essas palavras que eu te ordeno estará no teu coração.
Não é, não é só na mente. Por quê? Porque a fé ela é operada a partir do coração. A mente é a porta de entrada para a crença, para o conhecimento. Mas esse conhecimento, para ele operar a nossa vida, tem que ser a partir do coração. Tá? Então, a fé tem que estar no coração. A fé que movimenta a gente, que faz a gente ser fiel, que faz a gente obedecer a Deus, que faz a gente orar e as coisas acontecerem, é a fé que está no coração. Tá? E a gente, como é que essa fé vai para o coração? Diz aqui, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em casa, tá? Na vida familiar, andando pelo caminho, orientar, o caminho aqui é orientar a vida, como seu filho vai viver. Essa lei, essa palavra vai orientar seu filho, o estilo como ele vai viver. Ao deitar-se e ao levantar-se, também atarás como na sua mão, a maneira como ele vai operar, realizar as coisas, o seu trabalho, a sua vida. E também na testa vai dirigir a vida dele. Então, é necessário, então, que os pais entendam isso. Por que também? Veja lá em Salmo 139, 16. Por que a palavra é importante? Pode alguém ler, por favor? 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Está vendo? Todos os dias da vida de um ser humano está escrito na Bíblia, na palavra. É aí que é a diferença entre nós e os animais. Os animais, Deus determinou a identidade e o destino deles, colocou dentro deles, na forma de instinto, como se fosse um programa. Mas a nossa identidade e o nosso destino está na palavra. Daí a importância de ensinar os filhos, tendo como base a palavra de Deus, já que nós fomos criados para ser igual a Cristo. E Cristo é a palavra. Então, a formação do caráter. Então, assim como Deus, olha só, assim como Deus, nós somos seres espirituais, porque somos a imagem dele. Nosso espírito é imortal, assim como Deus é imortal. E nós também vamos... O nosso espírito sobrevive ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, como Deus é intelectual, podemos pensar, podemos ponderar, podemos analisar, podemos solucionar problemas e podemos criar a semelhança de Deus. Como Deus, fomos criados para sermos relacionais, outra coisa também importante. Faz parte de ser semelhante a Deus aprender a ser relacional, ser altruísta, amar o seu próximo, cuidar do seu próximo. Isso tudo são expressões de amor. Contribuir à formação de dignidade do seu próximo, tá? Amar por escolha, isso é importante. Como Deus, temos capacidade de amar por escolha. Tanto de amar o próximo, como também ser objeto do amor do outro. Ser o objeto. Porque já que nós devemos amarmos uns aos outros, a minha satisfação de amar está em amar o meu próximo. E minha satisfação de ser amado é ser objeto do amor do meu próximo. Não para me autossatisfazer do amor dele, mas para permitir que ele se satisfaça quando ele me ama. Assim também, quando ele se torna objeto do meu amor, ele está me dando o prazer de amá-lo. Ele me dá o prazer de amá-lo. E eu também devo dar o prazer de uma pessoa me amar. Facilitar esse processo aí. Somos dotados de consciência moral como Deus,
podemos discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e errado, né? A diferença, né? Também temos autoconsciência, que é a capacidade de nos percebermos, de saber de mim. Eu sei de mim. Eu não só sei de mim, como eu sei quando eu faço as coisas. Quando eu estou pensando, eu sei que estou pensando. Quando eu falo, eu sei que estou falando. Isso é autoconsciência. Quando eu estou sentindo dor, eu sei da dor, eu sei da tristeza. Tudo que se passa em mim, eu sei. Isso é autoconsciência. Eu sei quando eu faço, eu sei quando alguém me faz, e eu sei quando as coisas acontecem em mim. Isso é autoconsciência. Isso é uma habilidade de um ser espiritual, tá bom? É uma habilidade que é espiritual. Também tenho autodeterminação. O que é autodeterminação? É o poder que tem um ser espiritual de agir independente de qualquer força, seja a força do corpo ou a força da alma. Tá? Por exemplo, eu posso agir independente das minhas paixões, dos meus sentimentos. Eu posso agir independente da minha fome. Ah, eu estou com fome, vou fazer jejum. Isso que é autodeterminação. Ah, eu não estou com fome, mas eu vou comer. Isso é autodeterminação. Um animal não tem essa capacidade. Os animais não têm autoconsciência, eles não sabem quem eles são, eles não têm consciência quando estão fazendo as coisas, eles não têm. Tá? E eu também sou dotado de volutividade. O que é a volutividade? É a capacidade de um ser humano agir fundamentado na compreensão. A maioria das pessoas age como um animal. Por exemplo, um animal, ele só sai para caçar quando sente fome. Então, ele sentiu fome, o fato de sentir fome, ele é estimulado a fazer alguma coisa. Ele se defende quando é atacado. Mas nós não. Eu posso sair para caçar sem estar com fome. Isso é essa competência de agir independente de qualquer outro motivo dentro de mim, seja emocional ou psíquico ou da necessidade natural. É isso que nos faz a imagem de Deus. E quando a gente vai educar uma pessoa, inclui ensinar que ele é essa pessoa. Ensiná-lo que ele é essa pessoa. E é em decorrência dessas características que está a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por causa disso. Veja lá em Romanos, faz favor. Capítulo 1, versículo 18. e 19. Pode alguém ler, por favor? Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. A senhora leu o versículo 20 todo? Ah, o 20 não. Pode ler o 20, por favor. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Tá vendo? Os homens são indesculpáveis. Tá? Os homens, nós como somos
E você precisa ensinar isso ao seu filho. Nós precisamos aprender, o ser humano precisa que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Veja lá Deuteronômio capítulo 15, versículo 30, melhor, Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, o qual possa possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, e que vais passando o Jordão, e que vais passar do Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te enchendo e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra, que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Então você vê, então o problema não é Deus. O problema são nossas escolhas. Às vezes, é Deus que castiga. Não. Deus coloca aqui, Deus, olha, isso aqui é a morte. Isso aqui é a vida. Eu sugiro que você escolha a vida. Isso aqui é o bem, isso aqui é o mal. Eu sugiro que você escolha o bem. Então, Deus sugere. Por que Deus sugere? Porque nós somos seres morais, espirituais. E nós só vamos agir e assumir a plenitude da criatura criada por Deus quando nós exercemos essa voluntariedade. Quando nós fazemos essas escolhas. Quando a gente aprende a discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto. E ele nos deu competência para isso. Daí a importância da educação, tá vendo? Desde cedo, um filho tem que entender isso. E quando ele entende isso, porque quando Deus vai tratar com esse homem, Deus vai tratá-lo dentro dessa perspectiva. Aí, quando nós não somos educados corretamente, o que acontece? A gente nunca assumimos as nossas responsabilidades e começamos a agir irresponsavelmente, sofremos as consequências desses nossos atos. O que a gente faz? Põe culpa no pai, põe culpa na mãe, põe culpa em Deus e põe culpa na sociedade. Mas a realidade, ela não quer saber se eu sei, se eu não sei, se eu sou ignorante. A realidade não quer saber disso, não. Por que a realidade não leva isso em consideração a nós? Por causa da nossa competência espiritual. Por causa da nossa competência moral. Tá? Por causa disso. Uma pessoa que atravessa o sinal, a rua com o sinal aberto, os carros não vão parar, não. A vida não vai parar só porque ele se enganou, não. Não para. Pum!
passa por cima dele. Vai passar por cima dele. Tá bom? Então, isso é o que pesa. Então, faz parte da educação, quando Deus diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. É preciso os pais saberem dessa nossa natureza, dessa realidade que constitui o que é ser um ser humano à imagem de Deus, essa liberdade que somos dotados por sermos a imagem de Deus e quais as responsabilidades e as consequências inerentes a isso que somos. Faz parte da educação tornar a pessoa ciente disso. Ciente, seja ele homem ou mulher. Então, quando a pessoa é criança, cabe aos pais orientá-los da maneira correta. Então, os pais começam a orientar essa criança com o peso da autoridade. E a criança é conduzida a obedecer, porque ela precisa ser treinada. Na proporção que essa criança vai crescendo, vai chegando à adolescência, ao ser junior, aí os pais começam a substituir a autoridade pela influência. Mas para essa substituição ocorrer de modo correto, é necessário que, no tempo da autoridade, os pais usem esse tempo para colocar esses valores dentro do coração do seu filho. Esses valores ser colocados lá nesse período, tá? Lá dos primeiros anos, 7, 8 anos. Para quando chegar nessa faixa de idade, de 8, 9, que começa a entrar na pré-adolescência, aí o pai vai usando menos a autoridade e mais a influência. Porque essa relação vai ficando mais fácil, porque já existe no coração dessa criança esses valores. Ele já está treinado, já está habilitado a pensar dessas coisas. Então, esse é o grande desafio da igreja e das famílias cristãs, é aprenderem esse processo de educação. Esse que é o grande desafio. E é a igreja a responsável em ensinar isso. Todo ser humano tem que saber que ele foi criado à imagem de Deus, tem que saber o que é ser a imagem de Deus e quais as consequências disso. Saber que ele, por ser a imagem de Deus, ele sempre vai ser responsável pelas escolhas dele e pelas consequências, e que a vida não vai dispensá-lo. Se uma criança não aproveita o tempo de escola, lá da infância, para estudar e se preparar, quando ele tiver com 20 anos, vai sofrer as consequências. Agora, cabe ao pai mostrar isso para ele e tornar esse processo bem agradável, que a criança entender. É isso que diz o versículo 4 lá de Efésios, né? Capítulo 6, 4. Para não induzir o filho à ira. Quero ler aqui mais uma vez. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Agora, veja, vou encerrar aqui trazendo alguns conceitos da palavra de Deus que mostra por que isso é importante. Veja lá Provérbios 22, 15. Pode alguém ler, por favor? Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Olha só, essa vara aqui não é a vara de goiabeira necessariamente, é a correção, tá? A vara da goiabeira ou qualquer outra pode até ser usada, a vara do cinto, mas é o último estágio necessário da disciplina. Se for feita a coisa correta,
dificilmente vai precisar chegar a esse estágio. Dificilmente. Mas quando dizia que a vara está usando que a disciplina... O que é a disciplina? Ensinar o filho a viver dentro desses pressupostos, dos princípios da realidade daquilo que ele é e da realidade da própria vida. É viver dentro dos limites necessários, tá? Então, como a insensatez está ligada? O que é insensatez? É imaturidade. Insensatez é imaturidade. Tá? Tá ligado ao coração da agora. Agora veja aí Provérbios 13, 18. Pode alguém ler, por favor? Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Horroroso. Isso tem a ver com a fala. Agora lê também, irmã, 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Tá vendo? Porque uma criança não pode ser criada, não fica sujeita a si mesmo, entende? Você não pode deixar um filho sujeito à sua ignorância, às suas compulsões, nem os seus desejos infantis e imaturos. Então, pai que não corrige seu filho e não procura orientá-lo, usar o princípio da autoridade inicialmente, está amaldiçoando seu filho, está entregando na mão de Satanás. Entendeu? Está consagrando o filho ao diabo. Porque esse filho ele precisa aprender a ter domínio próprio. Ele precisa aprender a gerenciar suas emoções. Ele precisa aprender a gerenciar seus desejos naturais, suas vontades. E se você não ensina isso, você está condenando ele a ser um adulto descontrolado, uma pessoa sujeito a si mesmo. Então, quando você vê aí na sociedade essa violência toda, as pessoas no trânsito se matando, dentro de casa, a violência entre casais, isso tudo é consequência da falta dessa orientação. Da falta dessa orientação. E acaba a pessoa não aprendendo a agir como um ser espiritual. Aprender a ser responsável por si, literalmente. Responsável pelos seus pensamentos. Responsável pelos seus sentimentos. Foi o que Deus disse lá para Caim. Se lembra lá o que Deus disse para Caim? Lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Leiam lá. Deus disse que Caim é responsável pelas suas tentações e pelas suas emoções. Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Dominar, isso aí. E nós devemos aprender que nós somos responsáveis pelas nossas emoções, sim. E aprende isso desde criança, para não ficar sujeito a isso. Como Caim não se controlou, matou o irmão, tá vendo? Nós temos que aprender que nós precisamos aprender. Para não acontecer hoje, se você vai corrigir uma pessoa, ela se sente ofendida, cai até em depressão. É porque você está dizendo que ela está errada, apontar. Olha, não é assim que se faz. As pessoas têm um conceito muito alto de si mesmas, né? Exatamente. E um conceito errado, né? É alto e errado, é. Altamente errado. Exatamente. Porque ninguém nasce sabendo. Só vê hoje as pessoas têm vergonha e se acham diminuídos por dizer que não sabe.
É o óbvio não saber. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce falando, ninguém nasce andando. Mas hoje a forma como se educa passa para o ser humano uma ideia totalmente distorcida de si mesmo. E isso abre uma brecha para Satanás controlar essas pessoas através da vergonha, do bullying, uma série de. E controlar a vida dessas pessoas, impedindo que elas sejam independentes, sabe? E possam ser responsáveis também. Eu vou parar por aqui e divido o tempo, tá bom? Mas vocês querem fazer algum comentário? Uma pergunta? Pastor, eu tenho tantas perguntas, tantos comentários, que eu vou deixar para passar no privado, porque agora a cabeça começou a trabalhar mais ainda, né? Você começa a pensar, como o senhor mesmo falou, fruto das suas escolhas, fruto das minhas escolhas. Com certeza, se eu planto jiló, não tem como colher morango, né? Exato, é isso aí. Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas e a gente tem aprendido aqui que cada dia mais nós podemos nos revestir do novo homem, Isso aí. tentar anular o velho homem para que as nossas gerações futuras Isso. colham morangos. Perfeito, exatamente. Olha, e a nossa experiência, embora tenha sido muito dolorida, mas se constitui uma riqueza para as próximas gerações. Por quê? Eles não vão precisar sofrer o que a gente sofreu para poder aprender, entende? Amém. Usa isso aí para poder ensinar as próximas gerações. Por que Salomão, Deus usa Salomão para nos ensinar tantas coisas? Porque ele sofreu aquilo tudo. Sim. Só que Salomão não apenas sofreu, ele aprendeu, e aprendeu para poder passar. Então, o Espírito Santo pôde usar a experiência dele e traduzir a experiência dele dentro da sabedoria de Deus e nos ensinar. É nesse aspecto que nós devemos, então, tornar as nossas experiências, mesmo aquelas mais negativas, como uma sabedoria. Veja lá em 2 Coríntios, por favor, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Você vê que ali o Espírito Santo fala dessa sabedoria ou desse entendimento adquirido pelo sofrimento. Agora, é claro que Deus não gostaria que nós passássemos por isso. Mas já que estamos passando, ele quer que a gente aprenda e se torne um instrumento para ser usado para ensinar o outro. É isso que diz o versículo 3 e 4. Pode alguém ler aí, faz favor? Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Está vendo? Tremendo. Deus usa esse, então, por isso que as próximas gerações elas são abençoadas através do nosso sofrimento. Elas não precisam sofrer a mesma coisa. Mas o que acontece? A maioria da humanidade sofre e não aprende, entende? Fica repetindo a mesma. Além de sofrer, ainda fica transmitindo o jeito de sofrer para as próximas. Não ensina as próximas a não sofrerem. É até uma cultura, assim, cristã, não vou dizer cristã, uma cultura de igrejas, de Humana, crentes, de estar sempre sofrendo, né? Você pergunta para a sofrendo, pessoa, como é que você está? Ah, eu estou na luta, eu estou ele nunca está bem.
É, Tá sempre com problema, ele está sempre sofrendo, ele está sempre na luta, e ele está sempre na tribulação, e está sempre numa coisa assim. E aí todas as músicas são sobre isso, sobre um milagre, sobre uma coisa que vai chegar. E se você quando você começa a ter mais contato com a pessoa, com esse tipo de pessoa, e você vê que são problemas girando, né? girando, exatamente, né? Não Exato. vai sair dali, Não vai- Isso, então porque não está aprendendo, não caiu a ficha de isso. A senhora vê que a visão de Deus é essa, que ele manda a gente se sentir feliz quando tiver com problema. sim. Que o objetivo do problema é nos amadurecer. Então, ele espera que a gente aprenda. Uhum. Entendeu? Então, em cima de cada sofrimento, tem algo para aprender ali. Pelo menos você aprende para não repetir. Se você conseguir isso, você vai ser mais feliz. Não vai sofrer a vida toda. Mas amém? Então, quem quiser depois, no particular pode fazer a pergunta, a gente vai entrando em contato, tá bom? Vamos orar. Tem que fazer um dia só de perguntas. Amém. Vamos orar aqui. Eu vou orar, depois as irmãs orem, tá?